Então, continuando o programa de História Económica e Social, nomeadamente este período das grandes transformações económicas, sociais e políticas operadas com o 25 de Abril, o nosso convidado é o José Lopes Guerreiro, que teve a amabilidade de nos vir trazer a sua experiência, nomeadamente sobre dois aspectos em que ele esteve muito ligado, de alguma forma ainda está. E falo na questão da reforma agrária, de que foi em 77 a 82 guarda-livros dos UCPs e cooperativos da reforma agrária e do Secretariado-Geral e Secretário-Geral dos Secretariados Conselhio e Distrital de Beja, portanto entre 77 e 82. O José Lopes Guerreiro, portanto, é atualmente diretor da Expo Beja e da OVI Beja desde 2003 e tem desempenhado um conjunto de cargos de relevo como autarca. Foi vereador entre 2002 e 2005 e presidente da Câmara Municipal de Alvito entre 94 e 2001. Foi vereador substituto do Presidente da Câmara de Beja de 83 a 93 e Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Beja de 83 a 91. Foi Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Distrito de Beja de 89 a 94 e Presidente da Comissão Instaladora e primeiro Presidente da Região de Turismo do Planície Dourada em 93. Foi também Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Alentejo Central, ANCAL, de 98 a 2002. Teve ainda como outras funções vogal suplente do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi Presidente da Assembleia Intermunicipal da Associação dos Municípios do Distrito de Beja, vogal do Conselho de Administração da ANDB e da AMCAV, membro de unidades de gestão de fundos comunitários para o Alentejo, é membro da SEBA, Conselho Económico do Alentejo, do Baixo Alentejo, e é presidente de Novo Alvito. Foi, sim senhor. Então, obrigado, José Lopes Guerreiro, por ter aceito o convite e de passar a palavra. Boa tarde. Queria agradecer o convite que o professor Eduardo Raposo e que o Beja me fizeram e também dar os parabéns por esta iniciativa que me parece ter muito interesse, principalmente para os alunos. Lamento também a ausência de Fernando Caeiros, com certeza que a sua participação aqui a nível do poder local seria muito mais rica, tendo em conta a sua muito mais profunda e longa experiência a nível do poder local. A intervenção que vou fazer, naturalmente, que procura transmitir alguns testemunhos resultantes da minha experiência pessoal numa e noutra área e procurará convidar-vos a interessarem-se por estes temas e, eventualmente, a investigá-los e, portanto, não será uma intervenção técnica nem científica, porque não tenho competências para o fazer. Nem sempre a sociedade portuguesa foi como a conhecemos hoje. Nem sempre existiram as liberdades e a democracia que hoje existem. Parece que são dados adquiridos, e até há bem pouco tempo eram dados adquiridos para muita gente, mas infelizmente os tempos que estamos a atravessar mostram que assim não é, ou que assim pode não ser. Portanto, este é, digamos, o pano de fundo que devemos ter sempre presente quando analisamos as transformações que se têm verificado e que se verificaram fundamentalmente após o 25 de Abril. A situação que existia antes do 25 de Abril era uma situação substancialmente diferente da que hoje vivemos. E vivia-se em ditadura, não existiam as liberdades que hoje existem, por mais mitigadas que elas estejam a ser hoje. O poder local não existia, o que existia eram apenas extensões do poder central, porque não havia órgãos
eleitos como hoje e com a autonomia como hoje existem. Existia uma guerra colonial que matou e extropiou milhares de jovens. Praticamente não existia uma família que não tivesse alguém atingido por esse drama, e portanto uma guerra que era inconcebível, em que as pessoas iam defender aquilo que não lhes pertencia, e por outro lado era um país muito atrasado, em que quase todos os setores dependiam diretamente da agricultura. E isto, principalmente na nossa região, isso era muito marcante. É importante dizer isto, porque hoje, quando se fala na agricultura, para muita gente parece ser algo distante, com que nada tem a ver. Era também uma situação muito marcada pela imigração, a forte imigração, pelo desemprego, que não era maior porque a imigração era forte, fome, miséria, que atingia a grande parte da população. E quando se fala em fome e miséria, não é o mesmo que hoje falamos nesses temas. A fome era mesmo fome, era não terem nada de comer, e a miséria era o tipo de uma casa que não tinha um chão de terra, que não tinha mobílias. As mobílias eram a mesa e as cadeiras, não existiam cadeiras, eram bancos feitos de tábuas e por aí fora. Portanto, é bom termos a noção de que a pobreza e a miséria nesses tempos tinham um peso muito mais dramático, se quisermos, do que hoje. Em termos de qualidade de vida, também não existiam, na maior parte das povoações não existia água canalizada, não existiam esgotos, em muitas não existia eletricidade. Dou-lhes o exemplo aqui de Beja, em que das 17 freguesias de então, apenas em 2 ou 3, para além da cidade, é que existia abastecimento de água e esgotos. Portanto, é bom termos presente isso. Não havia recolha de lixo, não havia muito daquelas coisas que hoje as pessoas vivem, estão habituadas a viver e que não sabem, têm a dificuldade de imaginar o que era viver sem isso. Perante este quadro, é natural que quando se dá o 25 de Abril, portanto, que as pessoas tenham tido bastantes expectativas e ambições, que passavam fundamentalmente em termos de políticos pelas várias liberdades e pela democracia, e em termos sociais e pessoais pela melhoria das condições e da qualidade de vida. O que é que foi feito então para dar resposta a essas expectativas e ambições? Houve uma série de alterações a nível político, portanto, processo de transição para a democracia, houve a dissolução da Assembleia Nacional de então e criado um Conselho da Revolução, uma vez que o 25 de Abril foi feito, como sabe, pelos militares. Foi constituído um governo de salvação nacional integrando os principais partidos de então, e logo um ano depois foram promovidas as eleições para a Assembleia Constituinte, que um ano depois promoveu as primeiras eleições legislativas. Foi criado o poder local democrático, foi posto fim à guerra colonial efetuada à descolonização e, efetivamente, houve uma melhoria significativa das condições de vida das pessoas. A nível económico, houve necessidade de efetuar um controle do aparelho produtivo, tendo em conta que, da parte dos detentores da riqueza, houve muitas ações de sabotagem económica e, portanto, para evitar que isso se agravasse, foi necessário proceder a nacionalizações de empresas e à reforma agrária com a entrega das terras
aos trabalhadores rurais e, em alguns casos, também a pequenos agricultores. Foi promovida a criação de emprego, criado salário mínimo nacional e dado uma importância diferente ao ensino, à cultura e ao desporto para todos. Portanto, isto, digamos, é o quadro geral que se pode fazer do processo imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Agora, entrando nestes dois temas para que fui convidado expressamente para falar, referir que a nível do poder local, logo a seguir ao 25 de Abril, aquilo que aconteceu foi que a vontade das pessoas era muito grande no sentido de terminar com a situação existente e foram promovidos plenários gerais nos vários municípios e foram substituídas as administrações autárquicas existentes na altura por comissões administrativas eleitas, como disse, pelo voto popular em plenários das populações. Isso decorreu até às eleições de 76, um período em que as autarquias continuaram a depender do poder central, designadamente em termos financeiros, e o financiamento era conseguido e era negociado através de comissões que foram criadas nos vários distritos, que funcionavam nos governos civis e em que vinha um representante do poder central, do Ministério da Administração Interna, e aí eram negociados, o termo era mesmo esse, negociado, os financiamentos a atribuir para os investimentos que os autarcas pretendiam fazer. Portanto, como se vê, não existia ainda autonomia. Essa autonomia foi adquirida após as primeiras eleições em 76 e aí sim foi instituído o verdadeiro poder local democrático, com os seus órgãos eleitos democraticamente, e depois foi construído todo um edifício legislativo através do qual foram definidas as atribuições e competências das autarquias e dos seus órgãos e definido o processo de financiamento dessas mesmas autarquias, que passaram a administrar os meios à sua disposição sem necessidade de perguntar ao Governo e de pedir ao Governo como fazer. O poder local democrático, por aquelas razões que apontei há bocado, naturalmente que definiu como primeiro grande objetivo o saneamento básico, alguns equipamentos sociais e também a cultura, desporto e tempos livres, naturalmente que com maior preponderância para o saneamento básico, porque era uma necessidade vital das populações e tinha também grandes impactos a nível da saúde, ou se quisermos, da falta dela. A mortalidade infantil, por exemplo, era extremamente elevada, quando hoje, graças ao Serviço Nacional de Saúde e também a essas melhorias verificadas a nível do saneamento básico, das melhores, temos os melhores indicadores a nível internacional. Até hoje, é comum definirem-se mais ou menos 3 ciclos em função da maior importância e do maior investimento que as autarquias fizeram a nível do poder local. Portanto, temos o primeiro ciclo das infraestruturas básicas, que foi, de facto, o determinante, o que mais ocupou o investimento a nível autárquico. Depois temos um equipamento, um segundo ciclo, que podemos chamar dos equipamentos sociais e da qualidade de vida, onde começaram a surgir os centros culturais, os campos desportivos, os lares, as creches, por aí fora, e finalmente, se quisermos agora, podemos dizer que é o desenvolvimento sustentado, onde há uma preocupação já mais global com o criar condições
de fixação e de melhoria global das condições de vida das pessoas.